Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre esse título que está aí. Você tem ideia do tamanho do Deus a qual você serve? Então por que o desespero? Então, essa mensagem vem falar conosco quando estamos passando por dificuldades e nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos saída. E nós nos desesperamos. Isso é normal, gente. Todo ser humano passa por isso. Até mesmo aquele que tem a fé lá em cima. Nós vemos aí Elias. Elias viveu milagres estrondosos na presença do Pai, na presença de Deus. E quando ele teve uma ameaça de Jezabel, ele saiu correndo, foi se esconder numa caverna. Observa só como nós, seres humanos, somos. Então isso acontece, mas nós precisamos entender o tamanho do Deus ao qual nós servimos. Muitas vezes o que está faltando para que nós possamos viver um milagre de Deus é tomar atitude. Nós estamos diante da dificuldade e se nós ficarmos olhando só para a dificuldade, nós vamos perecer. Nós temos também Pedro, aquela passagem a qual os discípulos estão ali no mar e Jesus está vindo, andando sobre as águas. E eles, naquele momento, pensam o quê? Que é um fantasma. E Pedro olha e diz, é você, Jesus? E Jesus diz, sou eu. E Jesus diz, venha ao meu encontro. Pedro, pela fé, ele sai daquele barco e começa a andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas, de repente, ele vê aquele mar revolto. Ele fica com medo e ele começa a se afundar. E Jesus estende a mão e o segura. Isso acontece conosco, gente. Nós estamos aí em meio a uma situação difícil, passando alguma dificuldade, e se nós colocar nossos olhos na dificuldade, nós vamos perecer, nós vamos afundar. Mas se nós olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós iremos receber a vitória. Então, muitas vezes o que precisa é uma atitude, tá? Ao invés de ficar chorando, parado, né? Às vezes ficamos, meu Deus, e agora? O que eu faço? E não tomamos atitude e nós não vivemos o milagre. O que faz mover o coração de Deus não é nós chorarmos, não é nós se lamentarmos, e eu falo isso por experiência própria, eu já passei por todas essas fases, eu não tinha sabedoria, não tinha conhecimento, e mediante, gente, eu tô suando que eu tô dentro do meu quarto aqui, e mediante a dificuldade, algumas vezes eu ficava me lamentando, algumas vezes eu ficava chorando, algumas vezes eu ficava murmurando, e a situação não mudava. Só mudou quando eu comecei a tomar atitude, quando eu comecei a falar, não, calma aí, tá dessa forma, o que eu posso fazer? Qual é a parte que me cabe? Qual que é o meu possível? E aí eu comecei a caminhar e Deus tem me dado graça. E daquele ponto que eu estava, que eu fiquei estacionada durante muitos anos, sem sair do lugar, eu comecei a andar. Eu comecei a ver um novo horizonte. Eu comecei a ver uma nova transformação de vida. Através do Pai Celestial, através do bom Consolador Espírito Santo, que foi me guiando. Então o que cabe ao nosso Deus, que é o impossível, Ele tem feito. Mas o possível somos nós que fazemos. E eu trago para você hoje essa mensagem. Eu estava meditando agora pela manhã e eu vi aqui a importância de tomarmos uma atitude. Observa só, 2 reis, eu vou falar sobre 4 leprosos. Talvez você já conheça essa palavra, mas é a palavra que o Senhor falou ao meu coração e eu quero dividir com vocês, tá? 2 reis, o capítulo 7, no versículo 3, que diz assim, olha só. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Vocês entenderam essa situação? Então, são 4 leprosos, né? Para quem não sabe, os leprosos, eles ficavam afastados da sociedade, ficavam no lugar ali, sozinhos, até a morte, porque naquela época não tinha cura para leprosos. Quem curou leprosos ali foi Jesus através dos milagres que Jesus fazia. Mas fora isso, eles ficavam ali separados até a morte, porque a lepra poderia passar para outros. Então a pessoa, quando tinha essa doença, já era separada da sociedade. Então estão ali 4 leprosos esperando a morte. E um deles olha aquela situação e diz assim, de qualquer forma vamos morrer, né? Então nós temos aí uma oportunidade, uma chance. Quem sabe os sírios nos deixam viver. Então se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Se nós irmos até aquele local, poderemos morrer. Mas há uma esperança. Então ele teve uma atitude. E nessa atitude, observa só o que aconteceu. Vamos ler.
Versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carro e de cavalos, e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Então, o que aconteceu aqui? 4 leprosos estão indo ali para o Sírio, e aquele povo ouviu como se fosse um grande exército. Ouviu barulho de cavalo, barulho de pessoas, né? Barulho de um grande exército. Por quê? Porque o Deus dos exércitos estava com aqueles leprosos. O Deus dos exércitos não está conosco hoje? Então, mediante dessa dificuldade que você está passando, qual seja, entenda, existe um Deus poderoso e grande que está contigo. Para ele não existe o impossível. O que ele precisa é que você tome atitude. Analise essa situação, observe o que está nas tuas mãos que você pode fazer e faça. E faça. E o que é impossível, Deus fará. Observa só. O que aqueles leprosos poderiam fazer era se levantar, era sair daquela situação, era tomar uma atitude. Ou eles ficavam ali prostrados, chorando, esperando a morte, ou eles se levantavam para fazer alguma coisa. Um deles observou aquela situação e disse: se ficarmos aqui morreremos, se irmos até lá podemos morrer também. Mas há uma esperança. E se aquele povo nos deixar viver? E eles foram. Mas eles não sabiam que um milagre maior haveria de acontecer, que foi o poder de Deus, o impossível de Deus sobre a vida deles. Então, quando eles estão caminhando, só 4 leprosos, só 4 pessoas com nenhuma esperança, só 4 pessoas que sobre eles já estava uma sentença de morte. Eles não sabiam que o Deus do exército estava com eles. Então, eles estão caminhando e 4 leprosos só. Deus faz com que aquele povo ouve um barulho de um grande exército. E eles saíram correndo desesperados. E olha só o que acontece mais um pouquinho à frente. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e veste, e se foram, e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e as esconderam. Eu vou só focar hoje nessa mensagem, nessa parte aqui dessa palavra. Então, observa só que eles estavam ali com fome, desesperados, sem esperança, e eles vão até aquele local. E Deus faz acontecer um milagre, né? Aquele povo ouviu um barulho de um grande exército e saíram desesperados. E eles puderam chegar ali, se alimentar, matar a sua fome e ainda tomar parte daquele despojo, daquilo tudo que eles deixaram ali. E aí você vai seguir à frente o que Deus fez através dessa atitude de apenas 4 leprosos. Então essa é a mensagem para você hoje. Não sei o que você está passando, não sei a dificuldade que você tem enfrentado. Eu também tenho as minhas dificuldades e muitas vezes eu me pego dessa forma, pensando: meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu olho para um lado, eu olho para o outro e não vejo saída. Mas a nossa saída, a nossa esperança está no Deus dos exércitos. O nosso Deus não mudou. O que mudou somos nós. Aquele povo, eles sempre tinham uma atitude de fé. Eles sempre faziam algo que ia mudar a sua história. Eles não ficavam parados esperando, não. Então há momentos que nós temos que orar, que nós temos que ajoelhar, chorar, apresentar para o Senhor a nossa súplica, como diz a palavra. Entra dentro do seu quarto, fala com Deus, conta o que está acontecendo, confia que Deus é contigo, analisa a situação e vê o que você pode fazer. Porque o que você pode fazer, Deus não fará. Se os leprosos ficassem ali prostrados, ali eles morreriam, ali eles pereceriam, tá? Mas eles se levantaram daquela situação e caminharam sem saber, mas Deus já estava entrando com providência naquela situação. E eles puderam viver o melhor de Deus. Eles puderam viver o milagre porque eles tiveram atitude. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor seu coração e que você tome a atitude certa para que você possa viver o seu milagre. E que esse ano de 2025 seja o ano de vitória, de transformação. Que você possa viver aquilo que você não viveu ainda durante a sua vida aqui na Terra. E que o nome do Pai seja exaltado, glorificado através da sua vida. E que pessoas vejam o testemunho grande na sua vida e venham se render aos pés do Senhor. Porque é isso que Deus espera de nós. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.